Bom dia, bom dia! Que saudade de vocês! Segundamos em novembro! Chegamos em novembro! Cíntia, bem-vinda, poderosa! Já vem chegando, já vem se identificando. Se você é poderosa, se você é diva, se você é lindeza, vai botando os coraçõezinhos aí para poder o Instagram avisar as meninas rápido. Hoje mais uma palavra maravilhosa demais, porque ele tem nos liberado palavras de esperança. Frutos, ele já tem colocado nas nossas mãos frutos maravilhosos e sementes, entregando sementes. Elisângela, bem-vinda! Bom dia, poderosa! Faz uma gentileza para mim, meninas, avisa lá as meninas que a gente já chegou. Compartilha! Vai lá no direct, já compartilha, vai lá no seu grupo, no grupo lá que tem 107 mulheres maravilhosas, já compartilha. Tati, bem-vinda! Rai, bem-vinda! Segundamos, gente, que maravilhoso! Mais um dia que Deus nos dá de presente. Mais um dia. Temos a oportunidade de fazer dele melhor. Um dia incrível. Independente de como você acordou hoje. Como você acordou hoje? Não importa. O que importa é o que você vai fazer disso. Você vai continuar alimentando isso, essa maneira do jeito que você acordou? Ou você vai fazer do seu dia um melhor dia na presença de Deus? É isso que é maravilhoso. Quando a gente tem Deus, a gente tem uma esperança, a gente tem palavras de esperança e a gente tem como começar o nosso dia, mudar usar as chaves, sabe? Usar as chaves da palavra para virar a chavinha e começar um dia incrível. Se você então tá lá no Telegram, meu Deus, você tem uma ferramenta maravilhosa para já começar o dia maravilhoso demais. Tá de parabéns, Cíntia! Chegou no horário! Janine, bem-vinda! Bem-vinda! Rádio Baruque, arrasou! Bem-vindos! Rose, bem-vindo! Leonora! Bem-vinda, Tati! Rai! Olha, maravilhoso demais! Mais um dia! Rose, bem-vinda! Mais um dia que Deus tem compartilhado conosco palavras. Você viu meu post? Não sei se foi de ontem ou de anteontem. Eu e a minha irmã, a gente postou no nosso caderno. A gente estava sentada e batendo papo e conversando e compartilhando sobre os planos, as sementes e os planos que as nossas metas que nós fizemos para esse ano. E a gente pôde ver o quanto Deus foi maravilhoso, o quanto as coisas aconteceram. Então, antes de falar para você a palavra de hoje, de novembro, quero te fazer uma pergunta. Você já sentou para planejar? Já sentou para colocar as suas metas do próximo ano? É claro que aqui você já está recebendo os seus frutos. Nós estamos recebendo 12, gente. Eu iniciei o ano com 2 palavras. Olha que maravilhoso. A gente tem a oportunidade de iniciar com 12. 12 palavras extraordinárias para que a gente possa viver um ano de 2021, um ano incrível. E sabe o que é maravilhoso? É que não é uma fé sem embasamento. É uma fé bíblica. Existe um embasamento real de que Deus tem grandes coisas e está nos aguardando lá no futuro para nos trazer o futuro a qual nós desejamos. Bem-vinda, Érica, Claudinha, Sinara, bem-vinda. E aí eu tava falando do post. Você já planejou? A quarta-feira, acho que foi no dia 10 de dezembro, antes de a gente começar esses 12 dias proféticos, de compartilhar algumas palavras com você que Deus tem nos aguardado no próximo ano, eu falei sobre planejamento.
Tô falando aqui novamente porque talvez nesse período você ainda não sentou para pensar. Já vou te ajudando numa coisa, 10 palavras você já tem. Essas 10 palavras, você já está iniciando com essas 10 palavras. Anota elas no seu caderno. Patrícia, eu não assisti as outras 10, estou chegando aqui hoje. Vai lá no YouTube, tá tudo lá reservado para você, para que você possa receber cada palavra ali. Eu iniciei o meu ano, não sei se você viu o post, todo ano, ao longo de alguns anos da minha vida, eu sempre sento com Deus e falo, Deus, o que vai ser do próximo ano? E ele sempre me vem assim na minha cabeça umas palavras, sabe? E no ano passado eu iniciei com 2, extraordinário e 10 anos em 1. E eu fiquei pensando, com aquelas palavras eu comecei a refletir. Bom, para eu viver 10 anos em 1 e viver o extraordinário, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aí eu comecei a sentar com Deus e colocar a minha área pessoal, a minha área profissional, a minha área ministerial, a minha área familiar, sabe? E aí eu coloquei, bom, o que é o extraordinário para isso aqui? E aí eu fui colocando metas em todas as áreas da minha vida. E fui colocando também sementes. O que eu precisava plantar para poder colher esses 2 frutos? Você tem 12 frutos aí que você está recebendo. O que você precisa plantar para colher esses frutos que Deus já está lá na mão, aguardando a mim e você apenas para nos entregar? Tem coisa mais maravilhosa do que essa? De você começar um ano já com grandes expectativas, e não é expectativas em quem tá falando, porque eu não sou nada nem ninguém. Eu só vim aqui transmitir um recado para você, porque ele tem falado comigo, tem me enchido de expectativa, tem me trazido alegria e esperança para o próximo ano. Ainda que a televisão fale tudo ao contrário, ainda que as circunstâncias falem ao contrário, não importa. O que importa para mim é aquilo que a palavra de Deus tem falado. É isso que você tem sentido? É isso que precisa encher o teu coração. Aquilo que Deus tem falado ao seu respeito, sobre o seu futuro. Então agarra essas palavras com toda a fé que você tem. Toda a fé que você tem, alimenta elas para que elas possam aumentar cada dia mais. E eu lá em Provérbios diz assim, ó, consagre os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Porém, aí você fala assim, poxa Patrícia, mas eu fiz vários planos e muitos deles não aconteceu. Mas a palavra de Deus também diz o seguinte, ó, do coração do homem vêm os planos, mas a resposta vem de Deus. Vem de Deus. Por isso que eu falo para você, melhor do que você fazer os seus planos, você achar que quem sabe ano que vem você vai fazer algo ou vai acontecer algo, melhor é você sentar com seu pai e começar, Deus, quais são as palavras? Ele já tá dando aqui de bandeja para mim e para você. É só você ir nesses 10 últimos dias e pegar as palavras que ele tem falado. Paty, nos lembra das sementes? Podem ser as cartas para Deus? Pode, claro que pode. Mas é assim, ó, olha o que ele tem nos falado. Vou lembrar para você. Ele, desde janeiro, hein? Começamos em janeiro. Ele começou com novo, o novo tempo. Nova temporada. E aí você pensa assim, caramba, Deus está falando que ano que vem tem um novo tempo. Ano que vem não, porque nós já estamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Às vezes você pode estar pensando assim, eu vou esperar esse ano passar, essa semana passar, e dia 1º de janeiro eu vou sentar e vou pensar o que eu vou fazer. Não, você tem que pensar agora. Sabe por quê? Deus já está lá no presente. Nós já estamos lá no futuro, aliás. Estou falando de presente. Deus já está lá no futuro. É a gente que está aqui do presente.
E você já tem que estar conectada com isso para que você possa viver agora. O que eu tenho falado para você desde o início? Existe um extraordinário para você viver ainda agora em 2020. Sabe o que é mais extraordinário? É você ir para 2021 com uma direção para onde você vai, o que você vai fazer, qual semente você vai plantar, quais são as palavras que tem para o próximo ano e você saber exatamente aquilo que você vai fazer. Isso é maravilhoso demais, isso é estratégico. Com Deus é assim, você não sabe tudo, mas você vislumbra esse futuro que Ele tem para você. Ele começou com o novo. Qual é a área da sua vida que precisa do novo? Talvez é o casamento? O que eu posso fazer de novo, de diferente, para colher um casamento melhor? O que eu posso fazer para colher algo melhor na minha vida financeira? O que eu posso fazer para ter algo, esse novo? É isso que você vai pensar a respeito disso. Você vai refletir junto com seu pai a respeito disso. Ele falou sobre novo. Ele falou que nós vamos ter a aceleração, 10 anos em um, e essa palavra continua sobre o próximo ano. A aceleração, 10 anos em um, você vai ter que correr, porque muitas coisas vão acontecer na sua vida, porque Deus vai acelerar o teu tempo. Vai ter que correr para cumprir todas as ideias, as coisas, todas as situações que você vai ter que colocar em ordem. Deixa eu falar uma coisa. Por que Deus está falando 12 palavras? Porque Ele realmente está dando-nos um tempo acelerado para que nós possamos viver aquilo que Ele prometeu. Sabe o que Ele prometeu? Vida plena, vida em abundância. Sabe o que é vida plena e abundante? É uma vida que você tem equilíbrio em todas as suas áreas. Você é equilibrada em todas as suas áreas, no emocional, na saúde, no físico, no financeiro. Aí você me fala assim, Patrícia, olha, isso é impossível, porque o que a gente ouve é o quê? Às vezes eu tô bem, às vezes eu tô mal, a vida são de altos e baixos, concordo. Nossa vida, de verdade, são de altos e baixos. Mas não é só de baixo. A palavra de Deus fala que nós viveríamos aflições aqui na terra. Eu amo esse versículo, sabia? Porque a Bíblia fala assim, ó, aqui vivereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci no mundo. Você tem que focar, sim, vai ter momentos difíceis, vai ter. Até o acelerar vai ser difícil para você, sabe por quê? Você vai ter que correr, você vai ter que se preocupar como resolver o casamento. Quais as suas áreas da sua vida que precisa de equilíbrio? Entende? Se ele está falando que tem uma aceleração para você, você também tem que refletir com ele. Calma aí. Tem alguma área que está equilibrada? Não, não tem. Então eu vou precisar em todas as áreas da minha vida semear alguma coisa aqui, seja no seu comportamento, seja na sua emoção, seja na sua vida espiritual. Para quê? Para que você possa ter esse novo e para que o tempo possa ser acelerado. Por que acelerado? Porque 12 palavras em um ano e fazer com que, com Deus, sabe o que é maravilhoso? Você não está sozinha. Porque quando Deus fala, é Ele que faz com você. Com você. Ah, Cíntia falando. A palavra só se confirmando. Glória a Deus. É Ele que faz com você. Quando Ele fala, quando é Ele que fala, você não precisa ficar com medo. Não tenha medo. Se ele fala assim, olha, vai ser corrido, tem coisas que eu vou falar com você, tem coisas que eu vou acelerar, tem coisas que eu vou te dar um novo. Novo é fácil? Fala pra mim se novo é fácil. Quem aceita muito facilmente o novo é difícil, o novo dá medo, não é? O novo é estranho, porque a gente não sabe aonde vai pisar porque é novo. Mas isso não significa que seja ruim, entende? Então, ainda que tenha momentos difíceis, momentos aflições, tem uma alegria, tem um novo tempo em várias áreas da sua vida. Ele falou de aceleração, ele falou de 10 anos em um. Em março, ai gente, em março foi o mês de mais notícias, né, esse ano. E ele falou, nenhum mal chegará à sua casa. Vai ser um momento do melhor de Deus sobre a sua casa. Ele fala, aí você pensa, para você que me perguntou, tá, mas e agora? Qual é a semente?
Tá falando, ó, nenhum mal chegará à sua casa. Então, qual é a semente que eu tenho que plantar para nenhum mal chegar à minha casa? Bom, eu vou falar da minha. Eu vou alimentar a minha fé de que nenhum mal chegará à minha casa. E vou falar, e vou declarar, e vou crer, e pronto, acabou. Sabe? Essa é a semente que eu vou plantar para isso. Para que isso possa acontecer. E aí a gente continua. Ele fala, ó. Não faltará suprimento. Ah, gente, que maravilhoso. E quando ele falou suprimento, você lembra? Se você não viu, vai lá ver. Quando foi abril, quando ele falou de suprimento, ele não falou só de suprimento material. Ele falou, porque material, gente, é só consequência. Material é algo que ele vai nos dar sim, porque precisa suprir as nossas necessidades financeiras, a gente precisa suprir as necessidades da nossa casa, da nossa família, e isso é maravilhoso, e ele vai nos dar, e ele já falou que vai nos dar, que nada vai nos faltar. Mas ele fala também que não vai te dar suprimento de paz. Não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar amor, não vai faltar tudo o que você necessita. E isso é maravilhoso demais, isso é maravilhoso poder confiar num Deus que está falando, olha Patrícia, olha Érica, olha Mai, olha Rose, nada vai te faltar. Eu tenho suprimento, todos os suprimentos certos para cumprir tudo o que eu desejo cumprir na sua vida. Isso é maravilhoso. E ele fala assim, ó, a próxima palavra foi semear. Ah, meu Deus, isso é muito lindo. Ele, além de tudo isso que ele já falou que vai fazer, ele falou assim, ó, vou te dar as sementes certas. É por isso que você tem que sentar e planejar logo, não deixa chegar janeiro, não. Senta com seu pai, pega lá o seu caderno, meu caderno nem tá aqui pra te... Ah, tá. Gente, o meu esse ano, do meu caderno, foi esse que eu postei? Não, foi o outro, eu fiz no outro. Eu coloquei no outro caderno com a capa, deixei os meus sonhos, deixei o passado para trás e fui viver o extraordinário que Deus tem para mim. Porque eu fiz aquilo ali de forma profética para mim. E coloquei lá todas essas palavras que Deus tem falado para mim. E colocado cada semente, porque só você sabe. Eu não sei. A única coisa que eu sei a respeito da sua vida é que Ele tem liberado essas palavras. Agora, exatamente em qual área da sua vida que você precisa mais de urgência, só você e o seu pai. Na verdade, nem você sabe, você sabia? Seu pai sabe melhor do que você, do que realmente você necessita, do que você precisa. Tem coisas que no seu coração aí tá tão escondido que você nem sabe. Você já parou para pensar? Eu estive doente alguns anos atrás e eu não sabia que era por falta de perdão. Numa madrugada eu acordei do nada, chorando desesperadamente. Desesperadamente. E eu ficava assim, Deus, mas por que eu tô chorando? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô me sentindo assim? E aí veio à minha mente assim, e veio em minha mente lembranças do passado. Coisas que o André tinha feito, que tinha me magoado e que eu ainda não tinha perdoado. E eu nem sabia que eu não tinha perdoado. A verdade é que eu só escondi, deixei ali escondidinho e eu estava doente, tinha um tumor na hipófise, exatamente por causa de falta de perdão. Era o problema das emoções. Tem coisas que nem a gente sabe. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a orar assim. Deus, sonda o nosso coração. Vê se há algo em mim mal para que possa ser retirado. E isso é maravilhoso. A gente tem tudo com esse Pai, tudo. E aí ele falou que nos daria a semente. Então começa a falar com ele, Deus, você falou que ia me dar semente para eu ter um novo tempo, para aceleração, para nenhum mal chegar à minha casa, para eu ter suprimento. Quais são as sementes que eu tenho que plantar? Você já falou que vai me dar todas as sementes. Aí ele continua, no outro mês ele falou que toda semente que você plantar vai frutificar. Isso é maravilhoso demais. Mas lembra de uma coisa, se semear semente errada, vai colher. Então cuidado com a palavra que tu fala. Cuidado com as coisas que saem da tua boca.
Porque aquilo que a gente fala acontece. É maravilhoso demais, gente. Calma aí, vamos continuar. Aí ele fala assim, ó. Ele continua falando que você não vai desanimar. Patrícia, mas olha só. Hoje eu vivo altos e baixos. Hoje eu acordo bem. Amanhã eu tô bem. Hoje eu tô de manhã eu tô bem. De tarde eu já tô legal. E assim vai. Ele tá falando pra você que independente dos seus altos e baixos, ele vai tratar o seu coração, vai ajudar você a tratar as suas emoções, para que esses altos e baixos sejam cada vez menores. E ainda assim você não vai desanimar, porque você vai olhar para a promessa e ele vai estar sempre ali te lembrando que grandes coisas ele falou. E você não desanimar. Isso é uma promessa para você, você não desanimará. E ele fala, depois, a palavra não voltará vazia. Toda essa palavra que ele tem falado para você, desses 12 dias até amanhã, não voltará vazia, porque ele é fiel. Ele é um Deus fiel que cumpre a sua palavra. Ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para... Ah, meu Deus, ele é lindo demais. Então, creia. Somente creia. E ele falou de liberdade. Nós vivemos um dia aqui, na semana passada, de libertação. Ele nos chamou para liberdade, liberdade da ansiedade, liberdade de se libertar de coisas que você está presa, do passado, das coisas que você nem deveria. Olha, você já parou para pensar que tem coisas aí do seu passado, até objetos, coisas que você não deveria ter mais, porque não tem mais nada a ver com aquilo que você vive hoje? E ele fala liberdade, te chama para liberdade, liberdade para viver livre, livre, porque ele nos chama para uma vida de justiça. Eu vou falar sobre isso também melhor. E ele continua falando, e nós terminamos na sexta, não lembro, último dia que a gente falou sobre profundidade. Gente, que aula incrível foi essa? Profundidade, aonde ele nos falou que tem um profundo conosco. Ele vai nos levar ao profundo que você nunca teve. E eu compartilhei com você um profundo, a qual eu no avião vindo para cá, para casa dos meus irmãos, dos meus pais. No meio do caminho lá, eu refletindo com Deus, ele falou assim, olha, tem coisas velhas, tem roupas velhas, coisas bobas, né? Que a gente acha que é bobo. E ele falou assim, olha, tem roupas velhas que já não mais te representa. Tá na hora de abrir o espaço do velho para o novo entrar, porque eu já falei de um novo e assim eu te levo à profundidade. O que é que tá velho aí, que não te representa mais? Você acredita que até da casa ele me falou assim, olha, você já parou para pensar que a sua casa não te representa? E eu visualizei a minha casa, eu falei assim, meu Deus, realmente, não me representa e não te representa. Porque a minha oração sempre foi assim, Deus, que as pessoas entrem na minha casa e sintam a tua glória, sintam a tua presença, sintam a tua presença aqui neste lugar. E aí ele falou assim, e aí ele me lembrou, você lembra da sua oração? Você sempre ora isso. Eu tô lá, mas eu não tô sendo bem representado lá. E eu, não tá mesmo não. Por quê? Porque eu não ligo pra... Isso é ruim, né? Você sabia que Deus liga assim pra sua aparência? Pra aparência da sua casa? Eu ouvi uma frase uma vez há um tempo atrás e que foi essa frase que ele me trouxe a lembrança. Que a minha casa, que a sua casa, a nossa casa, era reflexo da nossa alma. E a minha casa não é reflexo da minha alma. Eu sou uma menina diferente. Lá em casa eu fico brincando. Eu não sou a Branca de Neve, a princesinha, não. Eu estou mais pra Fiona. Tô mais pra prática. Botei uma luz. Tá bom. Iluminou? Tá ótimo. Botei um sofá. Dá pra sentar no sofá? Perfeito. Tá muito bom. Tá ótimo. Maravilhoso demais. Tô feliz e alegre, rica, feliz. Mas Deus não pensa assim, não. Deus pensa assim, ó, será que a roupa, o externo, o seu externo, representa aquilo que está dentro? Porque eu habito
a Deus fala assim pra você: eu habito dentro de você, eu habito dentro da sua casa. Será que tudo isso aí tá representando direito quem eu sou? Será que as pessoas quando vê você e falam: uau, tem alguma coisa diferente ali. Uau, que casa bonita, tem alguma coisa diferente aqui. E ela pode achar até que é a beleza da casa, mas você sabe o que é, quem é, e você tem a oportunidade de falar: é a presença de Deus aqui neste lugar, porque todos os dias a gente chama por Ele. E aí alguém chega pra você: nossa, como você tá bonita, como você tá elegante. Eu falei assim: é Deus, é muita alegria, é Deus, é porque eu busco a Deus. Entende? Porque esse mundo, ele é dado por aquilo que a gente vê. Deus conhece o nosso coração, mas o mundo não. O mundo, ele olha pra você e tira suas próprias conclusões. Como é que você vai viver uma vida a qual a gente fala que é vida plena, vida de abundância, se a gente anda toda de qualquer jeito? A gente consegue convencer alguém? Consegue não. É por isso que ele está tão preocupado. E quando ele falou assim de profundidade, a gente acha que é o espiritual. Sim, ele me levou lá em Ezequiel, naquela história, aonde que a gente mergulha no rio e aí tornozelo, depois o joelho, depois a cintura e depois a gente fica imerso, né? A gente não tem mais controle. É isso que ele quer, que a gente chegue ao ponto de não termos mais controle da nossa vida, a ponto de a gente confiar inteiramente que ele pode nos guiar em todas as ações. É esse o desejo dele, que a gente confie nele como criança. Não sei se você viu as histórias aqui que eu fiz do meu sobrinho, que a gente falou assim: Caio, pula. O bichinho tem nem 2 anos, pulou, 2 aninhos, pulou. E eu falei assim: caramba, né? E a gente tem medo que nós sejamos como crianças quando Deus fala assim: ó, eu vou fazer um novo tempo, eu vou acelerar, eu tenho coisas novas, eu tenho coisas maravilhosas para você, nada vai te faltar. Confia em mim. Vai para 2021 crendo que sou eu que estou falando e eu tenho grandes coisas para você. Creia. E hoje a gente chegou em novembro. Tudo isso para te falar que hoje ele nos diz, sabe o quê? Cura! Ai, meu Deus! Quando ele me falou assim, cura! Meu Deus, que ano maravilhoso! Cura! Ele tem cura. A gente falou sobre libertação e a gente falou sobre viver livre. Livre de medicações, livre de ansiedade, livre. Hoje ele fala cura física. Eu não sei hoje o que você pode estar sentindo dor. Eu não sei qual é a cura física que você precisa. Ele hoje diz para você: filha, eu tenho cura, eu tenho liberdade e eu tenho cura para você. Porque ele fala assim, ó: antes de falar essa palavra, deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas coisas que ficam doenças, é porque a gente leva. A gente adota. Tu já adotou doença? Eu já adotei. Algumas doenças eu já adotei. Falava assim: a minha dor de cabeça, a minha dor no estômago, o meu inchaço na perna, o meu... Para de adotar. Tem coisas que não é pra você, tem coisas que não é pra você andar. E eu tava refletindo, enquanto eu tava refletindo sobre a palavra que eu vinha trazer pra você, porque ele já tinha me dado todas as palavras. E aí depois eu sento para refletir: Deus, o que você quer falar através de mim? O que você quer lembrar elas? E aí ele me lembrou de algumas curas que nós vivemos aqui em casa. Breno, ele tinha bronquite. Quase 4 anos, 5 anos de bronquite. Foi fazendo tratamento, um dia sumiu. Foi curado da bronquite. E a gente que é mãe, a gente sabe, né? Esses problemas respiratórios. E a gente ouve sempre assim, ó. Hoje em dia, toda criança nasce com problema respiratório por causa da poluição. Não aceita não, não aceita isso não. Não aceita porque isso não é seu, não aceita porque isso não é pra você. Deus te chamou pra liberdade, te chamou pra viver uma vida em abundância. Patrícia, mas eu não tô vivendo. Não importa o que você esteja vivendo, não importa aquilo que Deus falou. Se Deus falou, tá falado, e começa a declarar isso, começa a falar isso, começa a alimentar o seu coração disso. Cura da bronquite, cura do tumor, como eu falei no início, que eu fui curada do tumor.
A Mônica falando, não doença, mas a minha TPM, sai fora de TPM. Desde os meus 14 anos, há 23 anos, sai fora de TPM. Sabe por quê? Eu também falava isso, tá? Eu vou falar isso porque eu também falava. E aí eu lembro que meu marido que ficava me zoando muito. Olha, a Patrícia com TPM, ninguém merece. E aí, quanto mais eu fui me aprofundando na Bíblia e entendendo que... Ah, não! Deixa eu te contar, lembrei de uma experiência agora. Foi assim, eu tinha uma palestra, foi em março do ano passado. Sabe aquele Dia das Mulheres? Eu tinha uma palestra numa empresa para mulheres. Eu trabalho com maquiagem, eu trabalho com produção de noivas, então a intenção ali era ensinar automaquiagem, mas eu nunca vou lá à toa, né, gente? Eu sempre vou com uma intenção específica. Então eu sempre levo uma palavra ali de beleza de Deus, de caráter de Deus, enfim. E aí eu acordei naquele dia muito mal, muito, muito. Sabe, aquela dor de cabeça, dor nos seios, muito, muito, muito mal. Acordei, sabe aquele dia que você não quer levantar da cama? Parecia que um trator tinha passado por cima de mim e eu tinha que sair meio-dia porque eu tinha que estar 2 horas lá na empresa. Eu levantei não, eu fiquei na cama e falei assim, meu Deus, tantos dias para eu acordar mal. Eu tenho que acordar mal logo hoje, que eu tenho que incentivar mulheres, animar mulheres. E eu tô assim, arrasada, não quero sair da cama. E eu fiquei assim, ai, não quero. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho que querer, né? Não tenho que querer, eu tenho um compromisso, tenho que ir lá. E aí eu me levantei, fui tomar um banho. E aí tomei um banho, e aí eu comecei a falar com Deus. Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas muda o meu interior, muda a minha mente. Comecei a declarar, eu não tô me... E eu não sabia o porquê, tá? A gente tá falando de TPM porque depois que eu descobri que era TPM. E aí eu falei assim, não, eu preciso me sentir bem, Senhor, me ajuda, me fortalece. E aí parece que aquele banho foi como se fosse uma água viva, sabe? Que tirou aquele peso. Mas sabe quando você tem aquela sensação ainda que o caminhão passou por cima de você? E você ainda tá toda doída? Foi assim que eu saí de casa. Mas eu já tava bem, já tava indo. E aí fui no caminho orando, Senhor, me ajuda, porque eu preciso trazer alegria para aquela mulherada. Eu preciso, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí quando eu tava assim, na frente da empresa, eu estacionei o carro e falei assim, Deus, só você, porque eu não tô bem. Aí ele falou assim pra mim, olha só, aí ele falou assim pra mim, isso é TPM, Patrícia. Isso aí é o remédio, porque tem o remédio às vezes tem mês sim, tem mês não, que me causa um monte de efeitos colaterais. Aí eu, então tá bom, então tá tudo certo, né? Aí ele, tá tudo certo não. Você não é movida pelas suas emoções, você é movida por mim. Aí eu, mas calma aí. Aí foi coisa de segundos que ele ministrou no meu coração e eu entendi uma coisa. Eu falei assim, calma aí. Porque a gente não fala que a TPM não é culpa minha, é culpa hormonal, é culpa do medicamento que eu tomei. Isso não tem nada a ver comigo, não sou eu que quero. Aí ele falou assim, mas quem manda nos hormônios? Aí eu, você. Então, se você se encher de mim, você entende que seus hormônios ficam no controle? Há domínio próprio? Há emoções conservadas? Você consegue andar melhor? Tem alegria, porque a sua alegria não vem de hormônio, a sua alegria vem de mim. E ele ministrando, a sua alegria vem de mim. E a paz também vem de mim. Então não existe esse negócio de TPM comigo. Aí eu, nossa, é difícil isso, né, meu? É difícil. Aí eu, então tá bom. Então não vou ser mais controlada por TPM. Combinado. E aí eu comecei a alimentar isso do meu coração. E eu comecei a perceber que realmente tem meses que ataca, tem, mas eu consigo burlar ela com a palavra de Deus. Porque Deus tem me ensinado, e eu estou compartilhando aqui com você, que nós somos livres. Tem coisa pior do que cólica. Ai, Deus não chamou a gente para isso.
Tem coisa pior do que a gente viver. Cara, eu vivi anos com cólica, que eu não conseguia levantar da cama, de dor, de tanta dor. E aí, você entender que em Deus existe uma esperança de viver uma vida nova, ainda que os meus hormônios sejam tudo doido, porque os nossos hormônios é tudo doido mesmo, mas ele tá tudo doido, porque eu não tô colocando Deus na situação, não tô entendendo que Deus é aquele que muda tudo. Ó, eu fico extremamente estressada. Meu marido falava isso. Só que isso foi substituído pela palavra. Quanto mais eu me encho, 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 ela até vem, ela até tenta. Porque tem coisas que não é do diabo não, gente. Tem coisas que é da gente mesmo. O corpo responde mal e os medicamentos que a gente toma. Mas aí eu comecei a me encher e muitas vezes eu me percebo meses se passando e eu não tendo reação. Eu fiquei assim, caramba, isso é real, né? Isso é real. Então a gente pode começar a viver, a tentar, dia após dia, sabe? A aprender a lidar com isso. Preciso disso, nessa época de TPM, fico triste e choro à toa. É assim mesmo. Mas, o que ele nos ensina? Nós não somos movidas pelas nossas emoções. Nós não somos movidas por hormônios. O que eu achei mais interessante é que ele falou isso. Você não é movida por hormônios. Aí eu né? Tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Fé não é sentimento. Aí agora você tá sentindo raiva por causa da TPM, que dá vontade de matar um, né? Quando vem a raiva, não é que você não vai senti-la mais. Ela vem, mas você não é movida por ela. Você tem domínio próprio. E com Deus, lá no seu tempo com Deus, Ele vai trazendo aquela camomila celestial que só Ele pode te dar. Aí daqui a pouco você tá bem. Entende que é a palavra que é a palavra de cura. É essa palavra que Ele tem pra nós hoje. Cura. Ele cura a gente das TPMs das nossas vidas. Cura das dores de cabeça que a gente assume. Cura. Eu lembro que quando eu tive TPM, tive tumor na hipófise, eu falava, a minha dor de cabeça. Até o dia que eu entendi que eu tinha que parar de tomar posse dessas coisas. E eu não sei você, mas você já orou para Deus te curar da TPM? Você já orou para Deus te curar dessa doença que você, dessa situação hoje que você vive? Dessa dor hoje que você vive? Eu tô perguntando isso pra você que parece muito óbvio, muito lógico, mas eu fiquei 5 anos doente com um tumor e nunca tinha pedido a Deus para que Ele me curasse. Sabe por quê? Porque eu achava que se eu estava doente, era permissão de Deus. E se era permissão de Deus, vai ver que Ele queria me ensinar alguma coisa. Olha só, às vezes sim, Deus permite, às vezes não. Calma aí, deixa eu explicar. Nós temos 2 escolhas. Você pode viver debaixo da permissão ou da vontade de Deus. Eu escolhi, eu não quero mais viver debaixo da permissão de Deus. Viver debaixo da permissão de Deus é assim, olha. Eu tenho um pensamento totalmente errado no sentido de que a dor de cabeça é minha, a doença é minha, a TPM é minha, beleza. A palavra tem um poder extraordinário. E aí eu vivo isso. Infelizmente, a gente vive aquilo que a gente fala. Provérbios fala assim, ó. A gente é aquilo que a gente fala. Infelizmente, ou felizmente, se você usar essa ferramenta a seu favor. Eu lembro que na época eu li um livro. Eu passei a manhã toda procurando esse livro para postar aqui no Instagram para você. Eu vou postar ele. Aquele livro, durante a minha cura, foi imprescindível, porque eu li aquele livro, eram doenças tão mais catastróficas do que as minhas, e as pessoas eram curadas. Aquilo ali alimentou meu coração de esperança, de que caramba, se Deus curou isso, imagina essa doença. Quando eu pedi cura, para você ter noção, anos doente, quando eu pedi cura, Ele me curou. E aí eu recebi a cura. Não foi de um dia para o outro. A minha cura foi um processo diferente. Ele não me deu uma cura já.
foram meses, ele me permitiu passar por um processo. Mas por que ele permitiu? Porque eu precisava ser alimentada, eu precisava entender, eu precisava ter fé, coisa que eu não tinha. E ele foi me amadurecendo, porque Deus é assim, olha, ele faz tudo, até o mal, cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Até o mal de Deus é maravilhoso demais, porque ele muda a nossa vida. A cura da bronquite do Breno, a cura do tumor, sempre conta aqui para você a cura da ansiedade. Eu fui curada da ansiedade através da palavra. Tu tem noção? Que loucura! Eu não estou falando contra médicos, os médicos são movidos e feitos por Deus, a ciência foi Deus que fez, médicos são bênção, mas quando eu li aquela Bíblia e vi, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã, e eu só dormia, porque eu queria dormir para poder fugir dos problemas. Enquanto eu estava acordada, eu estava ansiosa, preocupada com o dia de amanhã, eu me revoltei e falei assim, olha, ou essa palavra faz efeito na minha vida, ou não é possível, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a declarar, nesse caderno, 50 versículos, que eu declarava dia e noite, 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 até ela se estabelecer e ser realizada na minha vida. A ansiedade foi embora, foi embora. Quando eu vi, foi embora. E eu falei assim, eu preciso contar para as pessoas isso, porque isso não é possível, isso não é possível, isso não é possível. Deus, isso é possível? Ele é possível, porque a palavra tem poder. Deixa eu te ensinar uma coisa. A palavra, a palavra, ela não foi feita para comunicação. Ela originalmente, lá em Gênesis, ela foi feita para criação. Sabia? O que Deus falou? Como que Deus criou o mundo? Haja luz, haja terra, haja mar, haja. Ele não estava se comunicando com ninguém, ele estava criando. Entende? Cuidado com aquilo que você cria. O que você vai criar para o próximo ano? Eu já tenho criado agora, porque hoje o meu futuro já está escrito por Deus. Ele já não está entregando sementes para nós. Começa já a criar esse mundo. Deus, muito obrigada. Ano que vem é um ano de cura. Eu sou curada. Você não será curada, não. Você é, porque ele te dá essa palavra, é hoje. Mas, Patrícia, se eu ficar falando isso e não acontecer, não sei se você já passou por isso. Já passei por isso algumas vezes, de vir na minha cabeça assim, fala pra ela que tá sendo curada, ou ore por ela, pra ela ser curada. Ou, quando Breno foi curado esse ano de uma crise alérgica, porque eu falava pra ele o tempo todo assim, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu falei, vou massificar aquilo que eu falei. Alimenta a sua fé. Alimenta a sua fé e declare. Eu falava assim pro Breno, ó, Salmo 107, 20. Foi o mês inteiro. 6 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Foram 9 meses. Em novembro, eu não sabia que vinha coronavírus. Não sei se você sabia. Eu não sabia. Em novembro, eu fiz, como eu tô falando isso pra você. Ano que vem, eu vou ver isso, né? Um tempo extraordinário. Breno estava com alergia, crises alérgicas, que ele parava no hospital igual um Hulk, todo empolado de enforcar, de ficar entupida a garganta. E eu coloquei na minha meta, fazer isso, declarar isso o ano inteiro, até expulsar essa doença da minha casa. Sabe o que é maravilhoso demais? Eu nem sabia que a pandemia ia chegar aí. E eu já estava lutando por algo e semeando por algo que eu nem sabia. Eu estava semeando pela vida do meu filho e pela vida da saúde da minha casa. Por isso que é maravilhoso demais você sentar com seu pai, semear com ele. Ele te dá as próprias sementes. Foi ele que me deu a direção. E eu declarei durante todo mês, fazia jejum e orava por ele. Mas eu sempre declarava esse versículo. Salmo 107, 20. Ele enviou a sua palavra e o sarou e livrou da sua destruição. Gente, ele me chamou para a liberdade, ele chamou a sua família para a liberdade.
Por que que você não pode comer as coisas? Por que que você não tem que ter TPM? Por que ficar presa a isso? Uma coisa eu falo pra ele, uma coisa é você escolher comer bem, para cuidar do templo do Espírito Santo. Uma coisa é você não poder comer. Isso é muito ruim. Em agosto, ainda fui parar no meu aniversário com ele doente. Em setembro, a cura se manifestou. Demorou? Demorou. Ó, 9 meses. 9 meses para a cura se estabelecer. Mas eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele falou. Eu sei que a palavra fala. E eu tô falando isso para você que pode ser até. Deus, eu vou estar orando por cura hoje. A cura, eu profetizo sobre a sua vida que a tua cura chega hoje, agora, em nome de Jesus, seja ela qual for que você precise. Mas, se ela não se manifestar, a cura não se manifestar hoje, não significa que ela não chegou. Só não significa que ela se manifestou. Então, continua agradecendo e declarando a cura. E eu fui declarando o ano inteiro pelo Breno, até que em setembro, foi curado. Já comeu todas as porcarias do mundo e eu ainda falo pra ele, pode comer. Pode. Que nem laboratório. Eu não tenho medo disso não. Pode comer. Pode. Mãe, mas eu vou passar mal. Não importa. Tu não vai passar mal não. Hein? Aqui não tem mais doença não. Você já foi curado, liberto, transformado. O sangue de Jesus já levou essa doença e pronto, acabou. Comeu, não passou mal. Agora é só cuidar da saúde dele no sentido de se alimentar bem. Mas todos os testes que a gente pôde fazer, que ele foi curado, já foi feito. E eu creio. Não vai voltar mais. Não tem autorização de voltar mais. Não tem autorização. É você que toma posse. É você que toma autoridade, porque existe um nome, não é você ou sou eu que somos fortes, poderosos. Lógico, né? A gente é poderosa demais, mas porque a gente tem um rei, um pai poderoso. Qual é o nome? Qual é o nome poderoso? Jesus. Qualquer coisa que você precisa derrubar, qualquer coisa que você precisa tirar da tua vida, é só chamar Jesus, é só falar esse nome é poderoso. Eu amo esse Jesus. E aí, olha só, ele fala assim, Salmos 146:8, para alimentar sua fé. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Eu tenho te ensinado aqui o que é justo. Justo não é a pessoa que faz a coisa certa. É justiça, de ser justa com pessoas. Não, isso não é ser justa. Justo é viver a justiça de Deus. Vou continuar lendo que aí você vai entender melhor. Olha, 1 Pedro 2:24, anota aí. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Olha, para que pudéssemos viver para a justiça. Gente, isso me traz uma fé, uma alegria de que se eu estiver doente, Ele já levou sobre si a minha enfermidade para que eu possa viver para a justiça. Sabe qual é a justiça de Deus? A vida plena. Para Ele, ser justo é viver a justiça a qual Ele planejou que você vivesse. Porque é injustiça viver uma vida miserável aqui na Terra. É injustiça você viver aquilo que o inimigo, quando roubou a chave da Terra, por causa do pecado, por causa da queda, a nossa comunicação aqui com Deus, ela foi dificultada, e aí a gente parou de entender a nossa identidade, paramos de entender qual era a herança. É difícil a gente entender qual é a nossa filiação. Por causa disso, a gente não vive toda a plenitude que Deus preparou aqui nessa terra para nós. Mas quando Ele morreu, levou sobre si as nossas enfermidades, Ele falou assim, olha, devolvi a justiça. Devolvi para você, você só precisa tomar posse. Tome posse da justiça. Aí, Patrícia, olha só, esse negócio tá meio doido para mim. Anota aí, 1 Pedro 2:24. E eu te provo que Ele fala isso para mim e para você. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, ou seja, nós somos pecadores. Eu não sou não. Eu morri para o pecado. Isso não significa que eu não peque. Eu sou santa, separada.
destinada a viver para Ele, destinada a viver a justiça dele. Agora, pecadora, miserável pecadora não sou mais, sou lavada e remida. Você não é mais miserável pecadora, você é santa. Você que é filha de Deus, escolhida, aceitou Jesus como Salvador, agora você não é mais miserável pecadora, agora você é justa, separada, santa. Santo significa que a gente nunca erre? Não, significa que a gente é separado, e quando a gente erra, a gente acende uma luzinha, eita, fiz lambança, Senhor, me perdoa, me conserta, pronto, acabou. Quando a gente pede perdão, ele já esqueceu do passado, tá tudo certo. Pediu perdão? Começa tudo de novo. Ele é maravilhoso demais. Aí ele fala, ó, mortos para o pecado, para que pudéssemos viver para a justiça. Falou novamente sobre justiça. E pelas suas feridas fostes saradas. Ah, gente, isso é maravilhoso demais, isso é maravilhoso demais. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê que você é curada hoje? Que essa palavra vem do seu Pai para a sua vida? Que hoje, essa cura se estabelecendo, se manifestando ou não. Mas você me recebe como profeta hoje pela fé? Porque, olha, a palavra de Deus já falou. Não tem a ver com Patrícia. Tem a ver com crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu termino agora orando por você. Se você tem alguma doença física, porque libertação, se você não viu a de quarta-feira se libertar de prisões, de passado, você vai lá ver, porque a unção não tem tempo respectivo. A unção não há tempo. Você pode ver daqui a 10 anos aquela aula vai atingir o seu coração e vai te curar. Então vê hoje, vai lá e vai ver. Mas hoje cura física. Tem alguma coisa aí? Me fala aqui qual é a cura para eu estar orando pela sua vida. Qual é a cura física hoje que você precisa? Para nós orarmos sobre isso e repreender essa doença, porque Deus nos chamou para liberdade, para cura, para viver um ano de 2021 totalmente livre, para sermos livres da TPM, sermos livres da dor de cabeça, sermos livres de tumor, livres de depressão, livres. Isso não é utopia, isso é real. Te mostrei várias passagens bíblicas aqui e eu falo novamente, você só tem que ter cuidado com aquilo que você fala, porque a palavra, ela foi feita, eu anotei aqui no início, a palavra foi feita para comprar. Cadê? A palavra foi feita para criar. A palavra ela foi feita para criar. Crie já a sua cura hoje. Crie o seu momento hoje. Hoje. Uou, travou uma guerra todos os dias com a minha mente, Paty. Mas eu preciso viver que não sou guiada pelas minhas emoções. Eu falo isso há alguns anos e eu não paro de falar isso, porque eu sou humana. Eu sou humana e sou mulher. Mulher é o quê? Emocional. Todos os dias, uma das frases que eu declaro para mim mesma, e por isso que está no meu caderno, está nesses cadernos, porque para me lembrar. O caderno nada mais é do que ferramenta, são frases ali que me lembram. E eu falo, eu não sou movida pelas minhas emoções, eu sou movida pelo Espírito Santo. E eu vou falando, declarando. Pega essas palavras, já falei pra vocês, pega essas palavras, vai ser as palavras que você vai encher o seu coração, a sua fé, pra você declarar. Por que o Breno foi curado esse ano? Porque eu não desisti. Porque eu não deixei de crer, menos a cura demorada. Teve tempo que eu falava assim, que isso, cara? Eu falava assim pro Breno, meu Deus, eu já orei, já jejuei, esse negócio não vai embora, que saco, que coisa chata. Eu reclamava, mas eu permanecia. Todo dia eu declarava. Se ele passava mal, eu declarava. Se ele não passava mal, eu declarava. Até que a cura chegou. Uma hora ela tem que chegar, porque quem manda aqui é a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade é
justiça. Justiça. Me avisa aqui se travou, que vocês estão me falando que travou. Me fala aqui se travou. Me fala aqui se voltou, para eu poder orar, para a gente terminar. Travou não. Posso ir? Eu nunca pedi cura da TPM, aí ó, uma ótima oportunidade. Pois é, menina, eu também achava que era natural, Sabrina, até ele me explicar esse negócio aí, porque não é hormônio? Quem fez os hormônios? Quem fez esses nossos corpítios aqui? E fez pra quê? Pra funcionar corretamente, nos seus devidos lugares, não pra sair. Por que a gente fica nervosa, irritada, querendo comer doce? Porque os hormônios estão uma bagunça. Deus não fez a gente como uma bagunça. Nós fomos feitas para viver em ordem. Em ordem. Isso é maravilhoso demais. Saber que um Deus maravilhoso demais. Alessandra falando, eu sou curada, é verdade. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Quero orar por vocês. Hoje há uma unção de cura nesse lugar. E eu creio que Ele é fiel para cumprir. Se Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Declarando sobre a vida da minha tia que está internada e desenganada. Vamos orar por ela. Vamos orar por ela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente orar. Coluna. Liberdade de medicamentos. Vamos orar. Coluna do marido. Dor no intestino. Pressão alta. Diabetes. Em nome de Jesus, repreendo em nome de Jesus todo esse desequilíbrio hormonal, desequilíbrio no nosso organismo, ansiedade do esposo. Em nome de Jesus. Pega essa doença aí, coloca ela na mão e apresenta ao seu Pai, que eu quero orar por você. Deus, muito obrigada. O Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que cumpre, o Senhor é aquele que nos libera a cura nesta manhã. E eu creio que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Senhor, visita essa tia da Vânia que está internada, desenganada. O Senhor é aquele que cura, que traz liberdade, para que confunde os homens, para que a sua glória possa ser manifestada, que haja cura ali naquele lugar. Abençoa, Senhor, aquele que tem dor de coluna. Eu repreendo em nome de Jesus o desenranjo, Senhor, dos ossos, que possam tudo voltar ao lugar. Em nome de Jesus, que a TPM possa ser banida hoje, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar curando, Senhor, da ansiedade, curando, Pai, da depressão, curando Joanete, curando as dores na coluna, as dores na perna, o intestino, que o corpo possa funcionar corretamente assim como o Senhor pré-estabeleceu, assim como o Senhor já manifestou e já falou que aconteceria tudo em ordem, conforme a sua ordem. Se alguma dessas doenças, Deus, teve origem emocional, que assim como o Senhor fez comigo, as mostre. Sonda o seu coração, mostre que fundo é esse se for emocional, e que assim o Senhor cure também as emoções. Cura as emoções das suas filhas, que haja cura, que haja perdão, que o Senhor possa curar as tuas filhas, que haja libertação, livramento, que todo medo possa ser banido em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que no amor em Jesus não há medo. Que essas palavras, essas 10 palavras possam se manifestar sobre a vida das tuas filhas, que haja cura neste dia, que o fogo do teu Espírito Santo possa tocar em cada espaço do corpo, que elas possam sentir a tua visitação agora, nesta hora, assim como sentimos a tua presença aqui do teu Espírito Santo, a sua presença de cura, de unção de cura. Toque nas tuas filhas, toque nelas aonde lá tem doído, que haja cura.
cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada pela cura que recebemos hoje. Muito obrigada porque viveremos, contaremos e cantaremos as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Declare hoje a tua cura. Receba hoje a tua cura. Declare hoje a sua cura. Em nome de Jesus. Que ela possa ser, ainda que você sinta algo hoje. Vou te contar rapidamente. Na época do tumor, eu não pedi por cura. Um dia, finalmente, eu pedi pela cura. A primeira coisa que veio na minha cabeça era que eu tinha que... Não estou falando isso para você fazer, estou falando de uma experiência minha própria. A primeira coisa que veio na minha cabeça era eu tomar uma atitude de fé e parar de tomar as 10 medicações que eu tomava diariamente. E aí, deu muito medo. Passei quase uma semana naquela briga interior, se eu tirava ou não tirava, porque com o remédio eu passava mal. Tomei fé, falei, eu sou curada em nome de Jesus, não vou mais tomar o remédio. Quando eu não tomei o remédio, mas a dor não veio. Veio uma voz errada falando assim, ó, tu vai passar mal. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu tomei o remédio, passei mal, fui parar no hospital. Aquilo dali bastou para eu dar um basta nessa história de enganação, que eu não era curada. E ali eu estabeleci que eu era curada assim, não importa quanto tempo aquilo dali ia se manifestar na minha vida, mas eu sou curada em nome de Jesus. Que você tome posse da sua cura, não importa quanto tempo você veja, mas já foi. Compartilha isso aqui para o maior número de mulheres que precisam de cura hoje, porque há uma unção de cura aqui neste lugar. E que elas possam crer, que você possa crer, que você possa declarar, que você possa alimentar isso no seu coração para que essa fé não seja roubada de você. Pode ser em setembro. Que dia é hoje? Nós estamos em novembro. Pode ser em novembro. Como foi comigo? Botei lá uma sementinha, orando pelo meu filho e passava mal. Setembro foi curado. Não importa quanto tempo demore. O que importa é que a sua fé está sendo construída. Você crê o suficiente? Eu creio que você pode ser curada hoje. Hoje. E eu vou ouvir testemunho aqui de várias de vocês vindo aqui. Por favor, faça isso para alimentar o meu coração e a minha esperança. Vem aqui no direct, Patrícia, fui curada, minha dor passou na hora. Ou compartilha aqui também para as pessoas serem abençoadas. Agora, ainda que não seja manifesta hoje, não permita que nada te roube, porque eu sou testemunho vivo. Não sou testemunho vivo de cura de uma hora para outra. Não fui, porque assim Deus não me permitiu que fosse dessa forma. Mas eu sou prova viva de curas. Curas que eu só criei no início e que eu não via. Pelo contrário, passava mal. Mas um dia ela se manifestou, porque eu permaneci e criei na promessa dele. Creia na promessa dele. Não deixa ninguém roubar essa sua fé. Que você seja curada hoje, para a glória de Deus. Essa é a palavra de novembro. Amanhã estamos em dezembro. A palavra de amanhã é maravilhosa demais. Quarta-feira é o último dia que a gente vai estar... Terminamos em dezembro. Quarta-feira nós temos mais uma palavra. E aí eu fico de férias. Deus, papaizinho, me deu um pouquinho de férias para eu descansar. Descanso ósseo criativo, para eu descansar a mente, descansar o corpo, porque a gente volta. Porque a inteligência do céu vai ser o ano inteiro, vai ser maravilhoso demais. Estou cheia de expectativa para o próximo ano. Vai ser um ano intenso, incrível, cheio da presença de Deus. Não me larga não, não me larga não. A gente vai estar aqui nos stories. Amanhã eu te encontro às 8h37 com mais uma palavra poderosa para o nosso 2021. Beijo! Policisto, tá curada em nome de Jesus! Tá curada em nome de Jesus! Que Deus normalize seus hormônios, Sabrina, em nome de Jesus! Vem me contar, hein? Deus abençoe você! Dia maravilhoso, incrível demais, porque é isso que Deus deseja pra você. Curada pra glória de Deus.
Beijo! Até amanhã! Obrigada! Obrigada por vocês estarem aqui. Beijo, beijo, beijo. Tá sendo salvo já já e vai pro YouTube. Combinado? Beijo, compartilha. Ai, tira print! Dá tempo. Tira print. Coloca assim, ó, lá nos seus stories, coloca assim, ó, hashtag eu sou curada. E aí as pessoas vão perguntar. E aí você vai falar, vai poder falar quem te curou. Seu Pai, o Deus, o Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. É testemunho já pra tua vida. Beijo pra você.